Bom dia, eu saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor. Estamos aqui para concluir o livro de Daniel. Veremos do capítulo 10 ao capítulo 12 e encerraremos esse livro. Amém? Oremos. Pai Santo e amado, obrigado por esse momento, Senhor. Obrigado por nos permitir continuar, Senhor, com nossas aulas. Que Tu sejas conosco nesse momento, Senhor, e nos capacite e faça com que essa palavra, Senhor, transforme nosso viver. Em nome de Jesus, é assim que oro e te agradeço. Amém. Bem, nós já vimos 9 capítulos do livro, nós já avançamos sobre os fatos e agora nós vamos, se você puder, vai ver essa aula dando pausas. Uma pausa, como a gente vem fazendo nos últimos capítulos, e ler o capítulo 10, e a gente vai falar. Depois, quando a gente entrar no assunto mais no capítulo 11, pause, leia o capítulo e volte. Assim também com o 12º capítulo e último. O 11º é um capítulo mais difícil e longo e pode ser feito em mais de uma vez. Então sigamos. Essa é a última visão de Daniel. Ela ocorre depois de um tempo de oração e jejum. Desculpa. E nesse tempo, Daniel tinha orado. A gente tem que entender esse contexto, porque esse contexto está paralelo ao livro de Esdras. O rei Ciro decreta que os judeus podem voltar para Jerusalém para reconstruir o templo e reconstruir sua vida. A cidade estava lá destruída. Mas dois eventos vão se opor a tudo isso. O primeiro é que esse povo volta, mas quando vai regimentar o povo, Esdras encontra muita oposição. Encontra inclusive os que não querem vir. Ora, Judá estava destruída, Jerusalém destruída, empobrecida. Então muitos quiseram ficar com a prosperidade da Babilônia. Então esse é um dos motivos que eu imagino que esse homem, depois de 3 anos, porque entre o capítulo 9 que nós estudamos na aula passada e esse, nós vamos ter aí uma lacuna, de 3 anos entre um capítulo e outro, e a gente vê que Daniel se põe a orar. Então Daniel está orando pela degradação espiritual de todos aqueles que não queriam voltar, mas também porque há um outro episódio que, enquanto Esdras está chegando lá e começa a construção, os inimigos vêm e faz a obra parar. E essa obra para por um longo período. Então, tudo isso está se opondo, ao que era para acontecer, à vontade de Deus. Essa oposição, ela tem fim, porque há uma advertência de Ageu e tudo recomeça, 2 profetas acabam se colocando ali e advertindo e acabam conseguindo que tudo seja retomado, Então a reconstrução recomeça, porque Ageu e Zacarias se colocam ali, naquele lugar, como homens resistentes, persistentes. Então você veja a característica de Daniel,
que homem persistente em oração. Talvez por esse contexto, ele deve ter ficado sabendo do que estava acontecendo. Ou ali mesmo, quando vai arregimentar todos que vão ter que voltar para reconstruir o templo. E que todos que são procurados, só alguns se dispõem a voltar. Então esse é o primeiro ponto. Depois a gente tem que ver o seguinte: esse capítulo ele vai trazer um contexto da quarta e última visão. Mas antes de mais nada, eu quero me ater a comentários que eu venho citando aqui, como o Dr. Russell Shedd, como Rick Warren, como Eugene Peters e como outros comentaristas bíblicos de valor. A gente tem que ver que só depois de um jejum, né, onde ele novamente se põe a orar pelo povo, a resposta vem. E essa resposta vem iniciando por algo tremendo. A gente vê o seguinte: Deus recompensa Daniel, né? Segundo Rick Warren, ele permite-lhe vislumbrar a dinâmica espiritual de um grande conflito que ocorreria em dimensões invisíveis. O que Deus está revelando a Daniel, abrindo os olhos de Daniel para ver que há algo no campo espiritual, há uma batalha no campo espiritual. Eu fico pensando que talvez foi esse conhecimento do Velho Testamento que Paulo tinha, inspirado pelo Espírito Santo, que o fez citar em Efésios 6 a batalha espiritual. O Espírito Santo estava ali capacitando Paulo pela sua memória, inspirando a escrever, mas trazendo à sua memória tudo que ele conhecia do Velho Testamento. E ele fala de uma batalha espiritual. E ele nos diz como nos proteger para essa batalha, né? Se preparar para essa batalha. E que nós não lutamos contra a carne, contra sangue, né? Paulo vai nos instruir sobre isso. Então essa dinâmica, numa esfera invisível, é revelada, né? E ela é uma batalha pelo controle das nações, né? Alguém quer se opor, né? Quer controlar o povo de Deus, mas também quer controlar o destino da humanidade e se opõe ao plano de Deus. Então vejamos o seguinte: antes de qualquer avanço, há uma outra revelação a Daniel. É revelado a Daniel quem estava no controle, quem estava no comando. E a visão que ele tem, como ele já tinha tido uma, é de um homem vestido de linho. Esse estava no comando. Parece provável que este não era Gabriel, não era Miguel, era o mesmo homem que Daniel vê no capítulo 7, no versículo 13. Então, Ezequiel também teve uma visão assim de um trono e um ser. João teve uma visão desse mesmo ser em Apocalipse, no capítulo 1, no versículo de 12 a 20, ele descreve esse ser. E note aqui que quando Daniel vê esse ser, ele está sobre as águas do rio, separado onde nem mesmo os anjos ousam estar. Ele está sobre o rio, sobre as águas, mas ele está separado. Nem mesmo os anjos ousam estar onde ele está. Estão separados. E eles proclamam que ele tem todo o conhecimento. É isso que está lá.
Amém? Então veja que primeiro é revelado quem está no comando. E depois é revelado a batalha. Nesse contexto, Daniel perde as forças. Daniel cai. E Daniel é tocado. Né? Uma mão como de um homem toca. E põe ele sobre os pés e as mãos. E ele recobra as forças, não é? E ele vai dizer o seguinte: aquele que o tocou, diz a ele, que estava envolvido em uma grande guerra espiritual, que durante 21 dias ele foi contendido pelo rei da Pérsia, né? Está escrito assim no capítulo 10 de Daniel. Não é isso? Então veja que essa batalha, desde a hora que Daniel começa a orar e jejuar, essa batalha começa. Porque no instante que ele começou, a bênção foi dada, a ordem foi dada, o sim de Deus foi emitido. Mas aí há uma batalha, e é preciso que Miguel, que é apresentado como príncipe, porque Miguel atua nesse contexto do Velho Testamento como um guardião do povo de Deus, um guardião de Israel. E ele impede o mensageiro. Então vejam bem, pelo fato desse príncipe, ou seja, um anjo que está sobre a Pérsia, ter confrontado o emissário, o mensageiro de Deus, a gente entende aqui que esse que se opõe é uma entidade satânica, é um demônio, é um anjo caído, porque está se opondo ao anjo que Deus envia. Então veja que é uma batalha entre o bem e o mal. Então sigamos o seguinte: vejamos que só depois de ver Cristo pré-encarnado, de ter essa revelação magnífica e gloriosa, é que Daniel começa a conhecer os fatos de que havia uma batalha e de que o mensageiro foi contendido, teve que batalhar, e que um anjo maior, né, o arcanjo Miguel, tem que vir intervir para que ele possa seguir com a sua missão e entregá-la a Daniel. Então vejamos o seguinte: depois ele vai falar que há também um príncipe da Grécia, né? Então veja que é exatamente as nações que as visões que Daniel tinha visto que vão se suceder. A Grécia vai se firmar como um grande reino, entende? E nós vamos em frente. Isso mostra pra gente que ainda hoje a gente vê muita oposição a Deus, muita oposição à igreja, ao povo de Deus, ao povo judeu, à igreja principalmente, igreja sendo queimada. Isso tudo demonstra que ainda há uma oposição ao plano de Deus. E muitos cristãos se levantam em ira, querem confronto. E esse não é nosso papel. Infelizmente, eu gostaria de dizer que o papel da igreja não é isso. O papel da igreja é evangelizar. Quando o povo de Deus deixou a vingança para Deus, Deus providenciou, como aqui nesse texto que nós estamos lendo, providenciou uma saída, providenciou todos os recursos. Primeiro, Deus responde a oração de Daniel. O mensageiro é impedido, Deus providencia algo maior. E ele é liberado, e a resposta chega a Daniel. Então, meu irmão, nosso bispo Dom Ximenes gosta de lembrar para a gente que o Deus dele não é um Deus fracote. Então, meus irmãos, como as palavras de Dom Ximenes têm nos abençoado, vamos lembrar dessas palavras para que a gente veja que realmente eu e você, nós não servimos a um Deus fraco, que precisa que a gente o defenda. Ele não precisa disso. Ele precisa que eu faça o que ele me mandou fazer, lançar a semente. O crescimento que eu preciso buscar é meu, e desejar o dos meus irmãos.
orientá-los, instruí-los quando for necessário. Mas quando algo se opõe, quando algo confronta Deus diretamente, ore, mas entregue a Deus. Essa batalha não é minha nem a sua, é dele. Ele vai providenciar os meios, os recursos e a força para que a gente possa seguir adiante. Daniel é tocado 3 vezes. A primeira vez para ter forças e ficar sobre os pés e as mãos. Depois é tocado a sua boca. E Daniel começa a falar. Que está atemorizado, porque Daniel estava abalado. E depois ele é tocado uma 3ª vez. Então vejamos o seguinte. Ele é fortalecido, não é? Porque ele vai falar depois do toque. Ele começa a falar e diz que a visão lhe sobreveio dores. Ele estava doído. A visão tirou as forças, mas também deixou ele dolorido, não é? E ele diz que não lhe ficou força alguma. Então, um 3º toque. Tá certo? E ele é encorajado. E a palavra que é dita a ele é que ele era muito amado, que ele não temesse. Muito amado, não temas. Paz seja contigo. Ser forte. Daniel 10:19. Então, fortalecido, Daniel está pronto para receber as outras 2 revelações. A primeira dizia que umas 2 batalhas angelicais estavam por vir. Uma peleja contra o príncipe dos persas e depois viria o príncipe da Grécia. A segunda assinala, por engano, o 1º versículo do capítulo 11, porque muita gente acha que o 1º versículo do capítulo 11 está começando o capítulo, mas ele na realidade é o fim do 10º, porque é uma perícope. Pode ver que só no versículo 2 é que o 2 está em negrito, dali é que começa realmente aquela nova narrativa. Então vejamos o seguinte. Na verdade ali há uma mensagem em que eles se ajudam, né? E assim nós seguimos. Amém? Essa aula vai ser feita em 2 momentos, porque na próxima aula nós veremos o capítulo 11 e 12, tá certo? Na próxima parte, aliás, a aula é uma só em 2 partes. Até já.